Quem já leu o livro de Atos, você já conhece a história, mas eu vou contextualizar aqui e vou ler algumas partes a partir do verso 9, amém? A partir do capítulo 27 de Atos, a partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Vamos contextualizar aqui. A situação de Paulo aqui não era uma situação confortável. Paulo, ele foi a Jerusalém alguns meses antes, está com os demais apóstolos e apresentar suas ofertas a Deus no templo. E a palavra diz que ele foi perseguido, ele foi aprisionado, e as pessoas queriam matá-lo. Os religiosos judeus queriam matar Paulo porque ele estava pregando o evangelho. E a palavra diz então que Paulo apelou para César, porque ele era cidadão romano e ele tinha direito de ser julgado pelo tribunal de César como cidadão romano. Então ele apelou para César. Então aqui ele estava prisioneiro e ele estava sendo perseguido pelos compatriotas dele, judeus religiosos, que queriam matá-lo. Para ele não ser entregue na mão dos inimigos que estavam armando emboscada contra ele, ele apelou para César, e para César ele teria que ir para Roma. Então esse era o motivo da viagem de Paulo. Ele saiu dali naquele navio com o centurião e outros prisioneiros que estavam sendo conduzidos para Roma. E nesse contexto, o Paulo era um homem experiente. A palavra diz que ele, vendo que a situação não era oportuna para as viagens, ele deu um conselho, ele falou: olha, é melhor permanecer até passar o inverno onde nós estamos, porque senão a viagem será muito perigosa, com prejuízo da carga, prejuízo do navio e talvez até de muitas vidas. Mas aí o comandante do navio falou para o centurião: não, podemos ir para um porto mais confortável, uma cidade mais confortável, podemos passar o inverno numa outra cidade mais agradável. E eles não ouviram Paulo, e aí veio o contexto da tempestade que nós vamos falar um pouquinho hoje à noite. Primeira lição que eu queria destacar, tem muitas lições preciosas nesse texto. Primeiro eu queria dizer que você não se abale, porque Deus está no comando. Quem crê que Deus está no comando? A situação de Paulo era difícil, prisioneiro, apelando para César, sendo transportado como prisioneiro, e ele vendo que as coisas que a viagem não seria agradável. Ele era um homem já viajado, várias viagens de navio, já tinha naufragado várias vezes, ele viajava pregando o evangelho, era uma pessoa conhecedora do mar também, e ele falou: olha, não vai ser boa, mas ninguém ouviu, ninguém considerou ele, e ele vendo que o perigo estava próximo, a situação não era muito boa, e ele não era considerado. Meu irmão, mas Paulo tinha paz, Paulo não perdeu a confiança em Deus. A nossa confiança em Deus, ela não pode estar sustentada pelas circunstâncias. Quem concorda? É claro que as circunstâncias são importantes e tem tempos de bonança, de estabilidade natural. Mas quando não há estabilidade, como Paulo está vivendo nesse momento, certamente ele queria estar livre, ele queria estar pregando o evangelho, ele tinha um peso de levar o evangelho a todas as nações. Mas ali agora, injustamente, ele estava sendo levado para Roma por uma perseguição religiosa.
E o centurião não estava muito favorável ao conselho dele, ele já sentia no espírito, ele já tinha experiência que aquela viagem teria perda do navio e de muitas cargas e até de pessoas ali do navio se eles insistissem. Mas infelizmente prevaleceu a opinião a palavra diz, do piloto e do mestre do navio. Quem quer ter sensibilidade para ouvir a direção profética do Espírito Santo? O apóstolo Paulo falou, olha, esse é o conselho de Deus. Mas eles querendo, aquele porto não era confortável, talvez as instalações para o inverno não era aquilo que eles esperavam, não era tão confortáveis, e eles pensavam, não, vamos mais um pouquinho ali, alcançar uma cidade melhor, uma estrutura melhor, para nós passarmos o inverno. Às vezes a nossa insistência em resistir à voz do Espírito pode nos colocar em situações difíceis. Quem já teve uma experiência assim, só pisca os olhos, né? Eu creio que todos nós estamos aprendendo. Então nós temos que ter sensibilidade para ouvir a direção do Espírito. Às vezes confiamos mais no nosso bom senso, ou no bom senso de pessoas que têm um entendimento natural, mas não têm um entendimento espiritual. Nós somos também guiados certamente pelo Espírito, e nós temos algo a mais que aqueles que não têm o Espírito têm. Nós temos a palavra, temos a oração dos nossos líderes, temos a cobertura da nossa igreja. E se nós não colocarmos em primeiro lugar, muitas vezes o nosso conforto, o nosso desejo, nós podemos nos livrar de situações que podem ser prejuízo para nós. Veio a situação mais difícil ainda. E nessa situação, Paulo não perdeu a segurança e a certeza que Deus está no comando. Não vamos perder a segurança e a certeza que Deus está no comando. Quem quer sair daqui com essa segurança? Você está orando, você está na igreja, você está priorizando a Deus, você está buscando a vontade de Deus. Ah, mas as coisas não acontecem como eu queria. Paulo queria ser livre, ele está preso. Paulo queria ser julgado justamente, ele estava sendo vitimado por uma provável emboscada, ele teve que apelar para um julgamento maior que poderia demorar anos, e ele ficaria lá em Roma esperando esse julgamento, como de fato aconteceu. Mas ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a segurança, ele não perdeu a fé que Deus estava no comando, e Deus está no comando da sua vida, Deus está no comando da igreja dele, Deus está no comando da fonte da vida, Deus está no comando de nossas vidas. Quem crê nisso diz amém. Ah, mas eu não entendo, as coisas não acontecem como eu esperava, e quando eu tento ajudar eu sou mal interpretado, eu sou desconsiderado, e às vezes eu não tenho o comando das decisões, e eu estou em uma situação mais difícil, porque outras pessoas tomaram decisões, e estamos sendo penalizados. Meu irmão, e a palavra diz que o navio ficou muito tempo, pula comigo lá para o verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, de pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar o dano e perda. Ê Paulo, né? Fala comigo, ê Paulo. Quem quer aprender com o apóstolo Paulo? Ele falou, olha, vocês deveriam ter me ouvido. Eu sou um homem de Deus, eu tenho experiência de viagens, e também eu tinha uma direção, um sentimento de Deus, que nós poderíamos ter permanecido o inverno lá naquele porto anterior, mesmo não sendo tão agradável, tão confortável, mas seria melhor do que estar no meio dessa situação, mais difícil ainda. Só que o que eu aprendo de Paulo aqui, meu irmão, é que ele é um homem extremamente amoroso. Ele não deixou de falar a verdade, mas no meio da verdade ele não condenou. Ele lembrou que eles não ouviram ele,
mas ele ia trazer uma palavra de encorajamento. Nós não temos palavra de condenação, nós temos palavra de encorajamento. Quem pode dizer amém? Que Deus use a sua boca, a minha boca, que Deus use a igreja dele para liberar uma palavra de encorajamento. Porque às vezes a pessoa não ouviu a palavra, não ouviu o conselho, não ouviu a direção de Deus, e ela está numa situação colhendo o fruto das decisões erradas que ela tomou, e aí nós não podemos chegar e simplesmente lançar o fardo. Nós temos que lembrar, olha, se você ouvisse, você não estaria assim, mas apesar de você não ter ouvido, Deus ainda tem uma oportunidade para você, Deus ainda tem uma solução para você, Deus ainda tem uma palavra de livramento para você. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Essa é a visão de Deus para a igreja, para mim, para você. Jesus não veio massacrar aquilo que já estava ruim. Meu irmão, a sociedade, as pessoas hoje, elas estão angustiadas, aflitas. A palavra diz em Mateus 24, que nos últimos dias o amor se esfriaria, porque a iniquidade ia multiplicar, e nós vivemos isso, tanta maldade por causa de poucos reais, tanta violência, dentro às vezes a própria dos relacionamentos familiares, abusos, maldade, e as pessoas vão perdendo a fé, a esperança. É verdade ou não é? Mas quinta-feira o Espírito vai descer, vai restaurar a fé, vai restaurar a esperança nos corações que estavam abatidos. Quantas pessoas estão pensando em dar cabo da vida, ou estão deprimidas, angustiadas, porque não vê uma luz? Mas Paulo era um homem iluminado, e a fonte da vida é uma igreja iluminada com o Espírito Santo de Deus, e você é um servo, uma serva de Deus, que vai brilhar com a glória do Espírito Santo. Quem quer ser porta-voz de boas notícias? Não deixou de falar, ele falou, olha, vocês deveriam ter me atendido, vocês deveriam não sair de Creta para evitar essa perda, esse dano e essa situação difícil. Mas, olha o verso 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Vai sair daqui hoje, meu irmão, profetizando para você mesmo, bom ânimo, profetizando para o seu cônjuge, seu namorado, bom ânimo, para os teus filhos, para os teus colegas profissionais. Quem quer ser porta-voz de bom ânimo, palavras de livramento, palavras de cura, palavras de restauração, palavras de libertação. Paulo diz, mas agora eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Interessante, né? Não se apegue àquilo que já está perdido, preserve a sua vida. Paulo falou, olha, o navio vai se perder, ele não vai sair dessa tempestade, mas Deus me falou que nenhuma vida vai se perder, o navio Deus vai restituir. Meu irmão, minha irmã, quem quer desapegar daquelas coisas que pode te impedir de ficar livre para servir a Deus? Quem quer desapegar? Não se apegue àquilo que não vem de Deus, ou aquilo que já foi julgado por Deus. Paulo falou, olha, o navio não tem mais saída, mas vai ser só o navio. Olha o verso 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Como eu gosto desta palavra. Paulo falou, olha, antes de ser prisioneiro de César, antes de ser perseguido pelos meus compatriotas judeus, antes de ser aqui dirigido pelo comandante desse navio e pelo centurião que está no comando de toda a tripulação, eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Mesmo sendo prisioneiro, ele era de Deus, e ele continuou servindo a Deus, e ele continuou em comunicação com Deus, e Deus não deixou ele na mão.
Deus enviou um anjo no meio da tempestade. Já era 14 dias sem aparecer sol, o navio sendo lançado de um lado para o outro, somente tempestade, as pessoas desorientadas, desesperançadas, e Paulo orando, e Paulo buscando a Deus, e ele falou: Deus, eu sou teu servo, Deus, eu sou teu, se o Senhor quiser me levar nessa tempestade, o Senhor vai me levar, mas o Senhor tem uma palavra, que o Senhor possa liberar esta palavra. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para a sua casa, Deus tem uma palavra para a sua situação financeira, Deus tem uma palavra para os teus filhos. Busque a palavra de Deus, não fique dominado pelo medo, não fique dominado pela decisão de outras pessoas. Busque a palavra de Deus, a palavra de Deus virá, e a palavra de Deus vai dirigir a sua vida e vai trazer livramento na sua vida, em nome de Jesus. Esta mesma noite, o anjo de Deus, quem eu sou, eu sirvo, esteve comigo. Paulo, não temas. Oh, meu irmão, quem pode de novo aplaudir? Deus é maravilhoso. O diabo fala: cadê o seu Deus? Você é prisioneiro? Você está indo para Roma? Você não pode pregar o evangelho? Você não foi considerado? Agora você está no meio da tempestade. Paulo falou: não, diabo. Ele falou que nem Moisés, nem uma unha da minha vida está nas suas mãos mais. Eu sou de Deus e eu sirvo a Deus, e Deus tem uma direção para a minha vida. Deus tem uma direção para você, para a sua família, nesta geração, em nome de Jesus. O anjo o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele disse: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Meu irmão, outra coisa que eu aprendo com Paulo: no meio da luta deles, ele não era centro da preocupação dele. Ele ainda tinha um clamor pela salvação e pela evangelização das pessoas. E ele estava orando por aqueles prisioneiros que estavam com ele no barco, ele estava orando por aquele centurião que não ouviu ele estava orando por aquele piloto que temou com ele, e Deus falou: olha, o navio se perderá, mas eu te preservarei, e todas as pessoas reconhecerão que eu sou o seu Deus, e eles vão me servir quando você serve. Deus é maravilhoso. Fala comigo: Deus é maravilhoso. Pode falar com fé, irmão. Fala: Deus é maravilhoso. Levanta as duas mãos e fala: Deus é maravilhoso. O Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo não me deixará sem direção no meio da tempestade. A palavra de livramento chegará a mim e vai abençoar a minha família, e vai abençoar os meus vizinhos, e vai abençoar os meus amigos. Você aplaude ao Senhor. Deus abençoou Paulo e todos estavam no navio. Aí no verso 25: portanto, senhores, tem de bom ânimo. Esse homem é um homem de fé. Põe a mão no coração e fala: tenha fé em Deus. Meu irmão, tempestade, prisioneiro, desconsiderado, e falando: tenha bom ânimo. Quem vai sair daqui com bom ânimo? Pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar numa ilha. Aí a palavra continua do verso 27 diante, que o navio ficou 14 dias e depois eles foram em direção a uma ilha. E quando viram que o navio estava perto, ainda sem a luz do sol, debaixo da tempestade, eles viram que estava aproximando a ilha. Aí a hora que pensa que resolveu tudo, aconteceu o quê? Paulo falou: primeiro corta os botes,
só vai ser salvo quem está no navio. Porque alguns soldados romanos queriam pegar os botes, quando viu que o navio estava atracado, esperando o dia amanhecer, para ver se havia terra, eles queriam fugir do navio. O nosso livramento está debaixo da palavra de Deus, e não fora da palavra de Deus. Você crê comigo? Paulo falou, corta o bote, porque quem sair vai estar fora da palavra, quem ficar vai ser preservado. Quem já cortou os botes? Você já cortou os botes? Na hora da pressão, você não tem opção, é ficar. E eles ficaram. Aí veio outro problema. Depois você pode ler, eu só vou citar. O capitão, né, não o centurião, o capitão falou, olha, vamos matar os prisioneiros, porque agora nós vamos ter que ir para esta terra, para esta ilha, a nado. E eles são prisioneiros, eles vão fugir. Aí o diabo de novo, Paulo, hein? Te peguei agora. Peguei você e todos os 200 que Deus te deu. Pegou não, Paulo falou, pegou não. Aí o comandante e o centurião começaram a ouvir ele. Meu irmão, quem não te deu crédito, à medida que vê o poder de Deus na sua vida, te honrando, ele vai começar a dar crédito na sua palavra. Você crê nisso? Você já foi desacreditado por ser cristão, por estar na igreja, ou mais ainda, por ser fervoroso. A pessoa que não é fervorosa, ela não entende aquela pessoa que não tem intensidade. Não precisa de ir na igreja, não precisa de ir na conferência, não. Precisar, eu preciso. Deus não precisa, mas eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele supera, ele tem livramento, ele tem direção, ele tem segurança, ele tem confiança, como Paulo tinha. Por isso que o tema lá é enchei-vos. E aí veio a ameaça de morte. E talvez aqueles prisioneiros que Paulo já estava evangelizando, não, fica tranquilo, Deus me deu uma palavra. Fala, e agora? Vão matar a gente. Paulo, fica tranquilo, Deus está movendo. Põe a mão no seu coração, fala, fica tranquilo. O diabo anunciou o mal, mas vai prevalecer o bem. Quem crê que vai prevalecer o bem? As coisas vão acontecer. E aí o comandante, o centurião falou, não mate ninguém, deixa todos ir para a ilha. Porque ele queria preservar Paulo, ele viu algo diferente em Paulo. Ele viu um homem de Deus. Meu irmão, quando você é de Deus, não importa as circunstâncias, as pessoas vão ver Deus em você, as pessoas vão ver a glória de Deus em você, as pessoas vão ver o poder de Deus na sua vida. Aí, para encerrar, meu irmão, quando chegou na ilha e as coisas melhoraram, eles foram bem recebidos pelos nativos, fizeram uma fogueira para aquecê-los, era inverno. Aí Paulo pegou o graveto e foi lançar no fogo, porque ele gostava de trabalhar. Quem gosta de trabalhar? Ele não conseguia ficar parado. Falou, não, vou ajudar a fazer essa fogueira. Pegou o graveto e lançou no fogo. Saiu a serpente, picou ele. Aí todo mundo olhou para ele com os olhos arregalados e falou, esse homem realmente é mau, porque Deus livrou ele da tempestade e agora vem a cobra e pica ele e ele vai morrer. Esperaram 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, Lucas, e o homem não estribucha, não morre. Aí eles mudaram a opinião, falaram, esse homem, ele tem a proteção sobrenatural, ele é blindado, e realmente eu e você somos blindados pelo sangue de Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? A serpente veio porque o fogo aqueceu. Meu irmão, próxima quinta-feira o Espírito vai liberar labaredas de fogo sobre nós. Toda serpente que está escondida, tramando contra a sua vida, vai ser queimada pelo fogo. E a palavra diz que Paulo sacudiu ela no fogo. Fica de pé conosco. Você vai sacudir a serpente e toda a ação do maligno contra a sua mente, contra as suas emoções, contra a sua família, contra os seus projetos.
Quando a serpente pendurou na mão de Paulo e estava ali picada, o que ele fez? Ele sacudiu ela no fogo, e ela queimou e ela largou ele. E Deus destruiu o poder do veneno da serpente. Nenhuma praga pode contra você, nem contra a sua casa, em nome de Jesus.